proviamo a cantare insieme. Mandatum novum vobis, ut diligatis in vice, sicut dilexi vos dicit Dominus. Ancora tutti insieme. Mandatum novum vobis, ut diligatis in vice, sicut dilexit vos dicit Dominus. A seguire, al momento dell'offertorio, canteremo insieme Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Diciamolo insieme. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Ancora. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. 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 Proviamo insieme. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Solo l'assemblea, proviamo a cantare insieme questo verso. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Si può fare un po' meglio. Lo riproviamo insieme con il coro guida e poi lo ripeteremo da soli. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Coraggio, cantiamo tutti insieme. Ubi caritas est vera, Deus ibi est. Ora proviamo il canto di comunione. La seconda strofa lo ascoltiamo insieme al coro che ce lo farà sentire. Visus tactus gustus in te fallitur. Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nihil verbo veritatis verius. Lo ascoltiamo ancora. Visus tactus gustus in te fallitur, sed auditus solo tuto creditur. Credo quid dixit Dei filius, nihil verbo veritatis verius. Proviamo un'ultima volta a cantare insieme al coro. Visus tactus gustus in te
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Rádio Vaticano Vatican News, com imagens do Vatican Media, passa a transmitir diretamente do altar da Cátedra da Basílica de São Pedro a Santa Missa da Ceia do Senhor, presidida pelo arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e vigário-geral de Sua Santidade para a cidade do Vaticano, Cardeal Mauro Gambetti. Com vocês nesta Quinta-feira Santa, nessa celebração que dá início ao Tríduo Pascal, Jackson Erpen. Na coordenação dos trabalhos temos Padre Pavel Rickel e na parte técnica Adriano Vitali. E em nome do Dicastério para a Comunicação, saúdo todas as emissoras de rádio e televisão que estão sintonizadas conosco por Mundo Visão, em particular uma saudação à EWTN Rádio e TV, todos os canais da rede Evangelizar de Rádio e Televisão, Rádio Aliança em Porto Alegre, Web TV Tropicana, Rádio Fé e Luz de Campinas, Rede Canção Nova. Recordamos que na manhã desta quinta-feira, da Semana Santa, 17 de abril, na Basílica de São Pedro, às 9h30, horário italiano, foi celebrada a Missa do Crisma, então presidida pelo Cardeal Domênico Calgano, presidente emérito da Administração do Patrimônio da Sé Apostólica. Non ci sia per noi altro vanto che nella croce del Signore. Agora, nesse momento, estão fazendo os ensaios dos cantos no altar da cátedra, enquanto aguardamos então a procissão de entrada. Non ci sia per noi altro vanto che nella Recordamos ainda que na tarde desta quinta-feira, pouco antes das 15 horas, o Papa Francisco foi até a prisão Regina Coeli em Roma, saindo, portanto, do Vaticano. Acolhido pela diretora do presídio, Cláudia Clemente, e pelos funcionários, ele foi até o salão central, a rotunda principal, onde se encontrou com cerca de 70 internos de diversas nacionalidades que participam regularmente das atividades de catequeses organizadas pelo capelão do Instituto. Após uma breve saudação da diretora, que expressou a gratidão de toda a comunidade pela visita, o Papa Francisco expressou seu desejo de estar presente entre os presos. Gosto de fazer todos os anos o que Jesus fez na Quinta-feira Santa, o lava-pés na prisão, disse o Papa. Acrescentando que esse ano não posso fazer isso, mas posso e quero estar perto de vocês. Rezo por vocês e suas famílias. No final do encontro, um momento de oração. O Papa então saudou individualmente cada um dos detentos. E por fim, dirigiu-se então novamente aos presentes para a oração do Pai Nosso, que foi rezada juntamente por todos também. Concedeu então a sua bênção. A visita, então, do Papa durou cerca de 30 minutos. E na saída da prisão, alguns jornalistas perguntaram para o Papa como ele vai viver, então, essa Páscoa diante do seu quadro de saúde, que graças a Deus está se recuperando bem. O Papa disse: eu vou viver a Páscoa e as celebrações, então, desses dias como eu posso, como me é possível, então, viver. Papa Francisco, recordamos que ao longo do seu pontificado, tem por hábito celebrar a Santa Missa em Cena Domini, normalmente em prisões do Lácio. Já celebrou, por exemplo, em 2023, no cárcere para menores Casal del Marmo, em Roma. Em 2024, na penitenciária feminina de Rebibbia, 2022 no complexo penitenciário de Civitavecchia,
Também já havia visitado o cárcere Regina Coeli em 2018, 2017 a casa de reclusão de Paliano, também em 2016, Casa de Auxílio Castel Novo de Porto, também na região de Roma. E ali então, Papa Francisco, no rito do lava-pés, então, lavava os pés dos detentos nas prisões, recordando, sempre presos de várias religiões, o Papa levando então sempre levando o seu encorajamento e a sua palavra de esperança. Segue então o ensaio dos cânticos com os presentes no altar da cátedra na Basílica de São Pedro. Manca qualche minuto e possiamo dire che si può fare di meglio. Proviamo a far sentire la nostra voce tutti insieme. Recordamos que o tríduo pascal da paixão e da ressurreição do Senhor inicia-se com a missa na ceia do Senhor e tem o seu ápice na vigília pascal e termina com as vésperas do domingo da ressurreição. E não se pode próprio entrar no espírito da celebração litúrgica desses dias, no mistério profundo da Páscoa, aquele que se atém somente a alguns aspectos parciais das celebrações, aos particulares históricos, ao aspecto devocional para cada um dos momentos da paixão e na vida gloriosa do Senhor. Pode entrar no mistério com a graça do Espírito Santo somente. Quem se coloca do ponto de vista bíblico-tipológico procura acolher, então, a unidade e a totalidade do mistério pascal. Por exemplo, os sinais dados por Cristo, o sinal de Jonas no ventre do peixe, o templo destruído e reedificado em 3 dias, entre outros. Santo Ambrósio, apoiando-se, por exemplo, na tipologia da reconstrução do templo em 3 dias, afirma que é preciso que observemos não apenas o dia da paixão, mas também o da ressurreição, de modo a ter um dia de amargura e também um dia de alegria, de modo a jejuar naquele dia e ser saciado neste outro. É este o tríduo sagrado, durante o qual Cristo sofreu, repousou e ressuscitou. E agora, então, o canto de entrada. Insieme. Non ci sia per noi altro vanto che nella
insieme. Recordamos então que quem preside essa celebração que dá início ao Tríduo Pascal é o arcipreste da Basílica Papal de São Pedro, no Vaticano, e vigário-geral de Sua Santidade para a cidade do Estado do Vaticano, o cardeal Mauro Gambetti. Também o coral que anima essa celebração é o coral da Capela Júlia, o coral que acompanha então as cerimônias celebradas na Basílica de São Pedro pelo capítulo vaticano, quando não são presididas então pelo Santo Padre. E esse nome deve-se precisamente ao Papa Júlio II, que reorganizou esse coral em 1513, que foi o último ano do seu pontificado. Portanto, celebração, digamos, não é uma celebração pontifícia essa, mas presidida pelo cardeal Mauro Gambetti, animada então pelos cantos do coral da Capela Júlia. Santa Missa da Ceia do Senhor, naturalmente também concelebrada, os cardeais, bispos e sacerdotes. O cardeal Gambetti incensa o crucifixo neste momento. O evangeliário e agora, então, o altar do sacrifício. Recordamos o sacerdote à direita do cardeal Mauro Gambetti, o padre Flávio Medeiros, muito atuante na Basílica, ele que é do Rio Grande do Norte. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
La pace sia con voi. Eminenze carissime, eccellenze, altrettanto care, sacerdoti, fratelli nel sacerdozio, voi tutti fedeli, siamo alla tomba di Pietro e allora accostiamoci a questa celebrazione con gli stessi sentimenti di Pietro, impariamo da lui, dalla sua umiltà, dalla sua fede, come vivere la cena del Signore. Chiediamo perdono. Agora o momento, então, do ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. E agora o canto do Kyrie. Nessa solene missa vespertina da Quinta-feira Santa, canta-se o hino Glória, durante o qual tocam-se os sinos, que depois permanecerão em silêncio até a vigília pascal. In terra pax dominibus, bone voluntas
Preghiamo. Oremos. O Dio che ci hai riuniti per celebrare la Santa Cena. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho unigênito, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Passamos agora à liturgia da palavra. As leituras nos falam do rito pascal do Antigo e do Novo Testamento, tendo no centro a ceia pascal celebrada por Jesus com os apóstolos, que funciona como uma dobradiça entre a Páscoa ritual hebraica e a cristã. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias o Senhor disse a Moisés e Arão no Egito: Esse mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. Cordeiro será sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e deveis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta. Nas casas em que o comerdes, comereis a carne nessa mesma noite, assada ao fogo, com pães ázimos e ervas amargas. Assim devereis comê-lo, com os rins cingidos, sandálias nos pés e cajado na mão. E comereis às pressas, pois é a Páscoa, isso é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante. E não vos atingirá a praga exterminadora quando eu ferir a terra do Egito. Esse dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. Agora o Salmo responsorial, Salmo 115.
Reunida no Espírito Santo para celebrar a ceia do Senhor, a Igreja responde à palavra de Deus com esse salmo de ação de graças. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto? Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor? Elevo o cálice da minha salvação invocando o nome santo do Senhor. Agli occhi del Signore è preziosa la morte dei suoi fedeli. Io sono tuo servo, figlio della tua schiava. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso, oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido. Vamos agora segunda leitura, proclamada em inglês, leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu-o e disse: Isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isso em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isso em minha memória. Todas as vezes de fato que comerdes desse pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Palavra do Senhor. E agora a aclamação ao Evangelho. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou este novo mandamento, nova ordem, agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Evangelhário levado pelo diácono em procissão até o ambão. Momento de abrirmos o nosso coração para ouvir o que o Senhor nos falará através da proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.
Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Incenso, sinal de reverência, de adoração, de oração. Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Poi versò dell'acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Venne dunque da Simon Pietro e questi gli disse: Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Quello che io faccio tu ora non lo capisci, lo capirò. Agora não entendes o que estou fazendo, mas mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso diz: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Verbum Domini. Palavra da salvação. Depois das leituras, teremos então a homilia do cardeal Mauro Gambetti.
Recordamos, não é uma celebração pontifical, portanto, a homilia foi escrita pelo próprio cardeal. Il Signore disse a Mosè e ad Aronne in terra d'Egitto. O Senhor disse a Moisés e Arão na terra do Egito. A primeira Páscoa hebraica acontece no Egito, em um contexto de escravidão, de opressão, de sofrimento. Graças ao sangue do Cordeiro com o qual foram assinaladas as marcas das portas, é impedido a morte de entrar na casa onde se faz a refeição juntos. Disse o Senhor: eu verei o sangue, mas irei adiante. O término utilizado, Pasach, do qual deriva a Páscoa, pode ser também traduzido como pular, proteger. Deus dança diante das casas para proteger os anauim, os humildes, os pobres que confiam nele. Entre a morte passa adiante. Também a Páscoa que celebra Jesus, verdadeira, definitiva, acontece em um contexto de provação. Injustiças, assédios, calúnias, enfermidades, violências, medo, solidão. Jesus, porém, deseja ardentemente alimentar a intimidade, a familiaridade do lar, a amizade do cenáculo, a fraternidade da Assembleia Eclesial. Ele quer comer com os seus, fazer Páscoa com eles. O grupo é heterogêneo, um mosaico de humanidade. Impulsivos e passionais, reflexivos e profundos, ambiciosos e impetuosos, sinceros e humildes. Juntos, eles se sentam à mesa com ele. Quase todos têm sede de glória, todos são fracos, hábeis em esconder a sua fragilidade. E pessoalmente me toca profundamente essa determinação de Jesus em querer compartilhar o pão e o vinho com todos aqueles que o Pai lhe deu. É tão humano na provação. E penso nas tantas ocasiões que eu perdi de ser tão humano diante das dificuldades da vida, ocupado em buscar soluções ou saídas. Também no presente, estamos atravessando uma dura provação. E também entre nós, há aquele Judas que tomava aquilo que havia na caixa e que venderá o mestre para obter dele um proveito econômico, um lucro e de poder. O mundo está nos tirando, nos levando embora aquilo que temos, entre aspas, em caixa. Os valores, a inteligência, a consciência, o amor humano. Estamos todos em venda. Uma base de uma relação custo-benefício para algum lucro econômico e de poder. Não existe mais cuidado pelas relações familiares, de amizade, profissionais ou institucionais que sejam. E não há mais compaixão pelos marginalizados, pelos migrantes, o ambiente. O mundo nos trai, ou seja, nos entrega, nos vende para tirar de nós alguma coisa, obter de nós alguma coisa, como faz Judas com Jesus. E como, infelizmente, fazemos nós, quando na religião, ou mediante a religião, perseguimos alguma forma de glória, algum bem material, algum poder, vendemos a nossa fé. As guerras nada mais são que o
resultado do declínio, da concretização dos conflitos e do mal que está no mundo. E quantos são crucificados por tudo isso? Que as nossas famílias, as nossas comunidades se assemelham tanto ao grupo dos discípulos, sobretudo na fragilidade, na baixa autoestima, na raiva, mas também na sede de liberdade, de justiça, de paz. Nós nos assemelhamos a esse grupo de discípulos. E também hoje, Jesus ama. Não quer vencer, ser aplaudido, se enriquecer. A única coisa que lhe interessa é o amor. Este é o único sacerdócio. Lava os pés, também de Judas. Me lava os pés, te lava os pés. Vive o dinamismo da proximidade recíproca. Vive o verbo do doar e do receber. Vive o poder de servir e a impotência do acolher. O coração de Jesus é um coração sacerdotal, que é um com a pobreza humana e é um com a majestade divina, e que doa a vida por todas as ovelhas do rebanho. Em particular, nós fomos revestidos com ordens do sagrado, somos chamados a participar da medida universal do amor. Gosto de recordar o testemunho do padre Giuseppe Berardelli, um idoso sacerdote de Bérgamo que, durante a Covid, quando escasseavam os meios, os equipamentos para as curas, ele morreu depois de ter renunciado ao respirador para que fosse disponibilizado alguma outra pessoa. O dom de si para fazer viver o povo. Penso que seja este o momento para a Igreja de abrir-se a um tempo novo, o tempo em que revelar a própria natureza de povo sacerdotal. E a novidade deste tempo passa, como sempre, em todas as épocas, pela Eucaristia. Nos tornarmos nós mesmos Eucaristia. Fazer como fez Jesus e mostrar a humanidade divina que o batismo nos conferiu. Peçamos isso então. Senhor Jesus, a cada dia tu desces do seio do Pai nas mãos do sacerdote. Assim, no pão e no vinho consagrados, em aparência humilde tu mostras a nós o teu santíssimo corpo e sangue, vivo e verdadeiro, dado para a salvação de todos. Obrigado, porque assim estás sempre conosco, até o final do mundo. Obrigado, Jesus, pelo dom da Eucaristia. Torne também nós Eucaristia. As palavras, portanto, do arcipreste da Basílica Papal de São Pedro no Vaticano e também vigário-geral de Sua Santidade para a cidade do Vaticano, Cardeal Mauro Gambetti, que destacou que a única coisa que interessa a Jesus é o amor, e esse é o único sacerdócio, o lava-pés. Queremos destacar que a celebração da missa in Cena Domini tem justamente essa dimensão ritual, ou seja, o rito memorial que torna presente o mistério pascal de Cristo. No rito da ceia que Jesus ordenou celebrar em sua memória, ele nos deu o seu sacrifício pascal. E a Igreja,
por vontade de Cristo, repete a ceia para perpetuar a Páscoa. Recordando a instrução geral do missal romano, que na última ceia Cristo instituiu o sacrifício e o banquete pascal, por meio do qual tornou-se continuamente presente na igreja o sacrifício da cruz, no momento em que o sacerdote, que representa Cristo Senhor, realiza aquilo que o próprio Senhor fez e confiou aos seus discípulos para que o fizessem em sua memória. De fato, Cristo tomou o pão e o cálice, deu graças, partiu o pão e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai, comei e bebei, este é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. Fazei isso em minha memória. Por isso, a Igreja dispôs toda a celebração da liturgia eucarística nos vários momentos, então, que correspondem a essas palavras e gestos de Cristo. Agora passamos, então, ao rito de lava-pés. Do lava-pés são todas, então, pessoas que trabalham dentro da Basílica de São Pedro, ou orientando os fiéis nos diversos setores. Então, nessa missa vespertina da Quinta-feira Santa, a Igreja então pede que o sacerdote lave os pés de 12 pessoas em memória, então, dos 12 apóstolos. Inspirados também na leitura do Evangelho de João, devemos ter a certeza no nosso coração, devemos estar certos que o Senhor, quando nos lava os pés, nos lava por inteiro, nos purifica, nos faz sentir mais uma vez o seu amor. Recordando que nesse gesto, e os gestos falam mais do que as imagens e as palavras, existe uma inversão. Aquele que parece o maior deve desempenhar a tarefa do escravo, mas para semear o amor entre nós. E essa é a regra de Jesus, a regra do Evangelho, a regra do serviço, não do dominar, do praticar o mal, do humilhar os outros, mas serviço. Jesus, precisamente com esse gesto, inverteu a tradição histórica e cultural daquela época e até de hoje. Aquele que manda, para ser um bom chefe, seja onde for, deve servir. E hoje, com essa celebração, com esse rito, Jesus quer nos ensinar isso, a nobreza do coração.
sempre recordando que lavar os pés era habitual na época de Jesus, pois as estradas eram poeirentas, as pessoas vinham de fora e, entrando numa casa antes do banquete, do encontro, lavavam os pés. Mas quem lavava os pés? Eram os escravos, porque se tratava de um trabalho de escravo. Podemos imaginar como teriam ficado espantados os discípulos enquanto viam Jesus começar a fazer esse gesto de escravo. Mas o fazia para os levar a compreender a mensagem do dia seguinte, que morreria como um escravo para pagar a dívida de todos nós. Fazei esse gesto também entre vós, ou seja, servi-vos uns aos outros. Sede irmãos no serviço, não na ambição, como de quem domina o outro ou de quando se espezinha o outro. Não, sede irmãos no serviço. O maior deve servir o mais pequenino. Quem se sente maior deve ser o servidor. Também todos nós devemos ser servidores. Quando chegou a hora de passar deste mundo para o Pai, o Senhor Jesus nos deixou o testamento do seu amor no humilde gesto do lava-pés e no dom supremo da Eucaristia. Abramos o coração para acolher sua graça superabundante. Pelo povo cristão, no gesto de Jesus que lava os pés dos discípulos, reconheça a inesgotável riqueza do amor do Pai. Rezemos. Pelo bispo, presbíteros e diáconos da nossa Igreja, que vivam o seu ministério como serviço e dedicação sem limites. Rezemos. Pelos cristãos ainda divididos, que o memorial da Páscoa faça ressoar a ardente oração pela unidade que Cristo elevou ao Pai. Rezemos.
per gli uomini, prigionieri dell'avidità e della violenza, pelos homens, prisioneiros da avareza e da violência, que redescubram que o Senhor se ofereceu ao Pai por todos e que empreendam o caminho do serviço e da caridade. Rezemos. per tutti noi che condividiamo il pane del Por todos nós que partilhamos o pão do céu na mesa eucarística, di condividere anche i beni que possamos também partilhar os bens deste mundo com aqueles que têm fome e sede de justiça e de misericórdia. Rezemos. O Dio grande nell'amore, che nell'ora della passione del tuo Figlio ci chiami a condividere la sua Pasqua, rendici degni di essere eredi Ó Deus grande no amor, que na hora da paixão do Teu Filho nos chamas a tomar parte da sua Páscoa, faze-nos dignos de ser herdeiros e participantes da glória no banquete eterno. Por Cristo, nosso Senhor. E agora entramos na liturgia eucarística. As ofertas são levadas, então, para serem apresentadas, então, no altar. Nesse momento, coloquemos também junto ao altar toda a nossa vida, os nossos familiares, os nossos amigos, todas as intenções que estão no nosso coração. Em particular, continuemos a rezar então pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco.
Foram incensadas as oferendas do pão e do vinho, o altar, agora. Foi incensado Cardeal Gambetti, que preside essa celebração, ele que celebra em persona Christi, agora então é incensada a Assembleia. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estarei eu no meio deles. Eleve-se, Senhor, minha oração com esse incenso à vossa presença e desça sobre nós a vossa misericórdia. Fratelli e sorelle, pregate perché questa nostra famiglia radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Concedi a noi, tuoi fedeli, o Padre, di partecipare. Concedei-nos, Senhor, a graça de participar dignamente desses santos mistérios, pois todas as vezes que celebramos o memorial do sacrifício do vosso Filho, realiza-se em nós a obra da redenção por Cristo, nosso Senhor. Il Signore sia con voi. O Senhor esteja convosco. In alto i nostri Corações ao alto. rendiamo Demos graças ao Senhor, nosso Deus. nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere A verdade é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças, sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Sacerdote verdadeiro e eterno, ao instituir o rito do sacrifício perene, ele se ofereceu a vós por primeiro como vítima de salvação e nos mandou perpetuar a oferta em sua memória. Seu corpo por nós imolado é alimento que nos dá força. Seu sangue por nós derramado é bebida que nos purifica. Per questo mistero di salvezza, il cielo e la terra si uniscono in un. Por isso, com os anjos e arcanjos, os tronos e as dominações e todos os coros celestes, entoamos o hino da vossa glória, cantando a uma só voz.
Oração Eucarística número 1 ou Cânon Romano. Padre Clementissimo, noi ti supplichiamo e ti chiediamo, per Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, di accettare e benedire questi doni, queste offerte, questo sacrificio puro e santo. Noi te lo offriamo anzitutto per la tua Chiesa santa e cattolica, perché tu le dia pace, la protegga, la raduni e la governi su tutta la terra, in unione con il tuo servo, il nostro Vescovo Papa Francesco, e con tutti quelli che custodiscono la fede cattolica trasmessa dagli Apostoli. Ricordati, Signore, dei nostri fratelli. Ricordati di tutti coloro che sono qui riuniti, dei quali conosci la fede e la devozione. Per loro ti offriamo e anch'essi ti offrono questo sacrificio di lode e innalzano la preghiera a te, Dio eterno, vivo e vero, per ottenere a sé e ai loro cari redenzione, sicurezza di vita e salute. In comunione con tutta la Chiesa, mentre celebriamo il giorno santissimo nel quale il Signore nostro Gesù Cristo fu consegnato alla morte per noi, ricordiamo e veneriamo anzitutto la gloriosa e sempre Vergine Maria, Madre del nostro Dio e Signore Gesù Cristo, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli e martiri, Pietro e Paolo, Andrea, Giacomo, Giovanni, Tommaso, Giacomo, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Simone e Taddeo, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornelio e Cipriano, Lorenzo, Crisogono, Giovanni e Paolo, Cosma e Damiano, e tutti i tuoi santi, per i loro meriti e le loro preghiere, donaci sempre aiuto e protezione. Accetta con benevolenza, o Signore, questa offerta che ti presentiamo, noi tuoi ministri e tutta la tua famiglia, nel giorno in cui il Signore nostro Gesù Cristo consegnò ai suoi discepoli il mistero del suo corpo e del suo sangue, perché lo celebrassero in sua memoria. Disponi nella tua pace i nostri giorni, salvaci dalla dannazione eterna e accoglici nel gregge dei tuoi eletti. Santifica, o Dio, questa offerta con la potenza della tua benedizione e degnati di accettarla a nostro favore in sacrificio spirituale e perfetto, perché diventi per noi il corpo e il sangue del tuo amatissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. In questo giorno, vigilia della sua passione, sofferta per la salvezza nostra e del mondo intero, egli prese il pane nelle sue mani sante e venerabili e alzando gli occhi al cielo, a te, Dio Padre suo onnipotente, rese grazie con la preghiera di benedizione, spezzò il pane, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Jesus, nós te adoramos. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese nelle sue mani sante e venerabili questo glorioso calice.
ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Jesus, nós te adoramos. Mistero della fede. In questo sacrificio, Padre, noi tuoi ministri e il tuo popolo santo celebriamo il memoriale della Beata Passione, della risurrezione dai morti e della gloriosa ascensione al cielo del Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, e offriamo alla tua Maestà divina, tra i doni che ci hai dato, la vittima pura, santa e immacolata, pane santo della vita eterna, calice dell'eterna salvezza. Volgi sulla nostra offerta il tuo sguardo sereno e benigno, come hai voluto accettare i doni di Abele il giusto, il sacrificio di Abramo nostro padre nella fede e l'oblazione pura e santa di Melchisedec tuo sommo sacerdote. Ti supplichiamo, Dio Onnipotente, fa che questa offerta per le mani del tuo Angelo Santo sia portata sull'altare del cielo, davanti alla tua Maestà Divina, perché su tutti noi che partecipiamo di questo altare, comunicando al santo mistero del corpo e sangue del tuo Figlio, scenda la pienezza di ogni grazia e benedizione del cielo. Ricordati, o Signore, dei tuoi fedeli che ci hanno preceduto con il segno della fede e dormono il sonno della pace. Dona loro, o Signore, e a tutti quelli che riposano in Cristo, la beatitudine, la luce e la pace. Anche a noi, tuoi ministri peccatori, ma fiduciosi nella tua infinita misericordia, concedi, o Signore, di aver parte alla comunità dei tuoi santi apostoli e martiri, Giovanni, Stefano, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietro, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia e tutti i tuoi santi. Ammettici a godere della loro sorte beata non per i nostri meriti, ma per la ricchezza del tuo perdono. Per Cristo nostro Signore, tuo Dio, crei e santifichi sempre, fai vivere, benedici e doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
Preceptis salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. E agora rezemos juntos a oração do Pai Nosso. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Offerte vobis pace. Nesse momento, desejamos a paz do Senhor Jesus no coração de cada um que acompanha essa transmissão da Rádio Vaticano. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Preparemos então nosso coração para receber a Sagrada Comunhão nessa Santa Missa da Ceia do Senhor. Você que nos acompanha pelos meios de comunicação, rádio e televisão, pode fazer a sua comunhão espiritual. Spiritus
enquanto é distribuída a comunhão aos presentes. Junto ao altar da Cátedra da Basílica de São Pedro, recordamos um pouco as leituras dessa celebração. A primeira leitura, extraída do livro do Êxodo, que narrou a instituição do rito memorial dos acontecimentos do Êxodo que anunciaram a prefiguração à Páscoa de Cristo. A imolação do Cordeiro para o rito da ceia, feita por toda a Assembleia da Comunidade dos Filhos de Israel ao pôr do sol como vítima pascal em honra do Senhor. A passagem do Senhor durante a noite para ferir os primogênitos do Egito, sinal distintivo para proteger as casas dos filhos de Israel, o dia memorial da Páscoa, ser celebrada como festa em honra do Senhor por todas as gerações. Já o refrão do Salmo responsorial, Salmo 115, é a celebração do Natal do cálice, isto é, do dia em que Cristo tomou o cálice do seu sangue, o verdadeiro cálice da salvação, e o confia à sua igreja. Teu cálice, Senhor, é dom de salvação. Na segunda leitura, o apóstolo Paulo nos dá a descrição e o sentido da ceia pascal cristã celebrada por ordem do Senhor. Não uma refeição qualquer, mesmo de caráter religioso, mas um banquete sacrificial e pascal, indissoluvelmente ligado ao sacrifício de Cristo, verdadeiro Cordeiro morto e glorificado para os nossos pecados, e por isso, nossa verdadeira Páscoa. Um banquete, sinal da nova e definitiva comunhão com Deus e entre os homens, por meio de Cristo, a nova aliança. Rito memorial da morte salvífica do Senhor até a sua vinda. Já o Evangelho de João está intimamente ligado às duas leituras anteriores e as se ilumina com a figura de Cristo que, embora sendo Senhor e Mestre, se faz servo, lavando os pés dos apóstolos. Esse gesto de Jesus é muito mais do que um ato de humildade. É um gesto por meio do qual o Senhor deseja fazer compreender o sentido profundo da sua missão redentora. Um serviço de amor a Deus e aos homens que chega ao seu ápice na paixão e morte. Não vim para ser servido, mas para servir e dar a vida em resgate de muitos. Não por acaso, Jesus realiza este humilde serviço na noite em que foi entregue, e João introduz o gesto e o sublinha com força de solenidade de linguagem. Estamos diante, portanto, do duplo dom da caridade de Cristo realizado no dia típico da Traditio, da suprema entrega. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados, entregou aos seus o mandamento e o sacramento do amor. E é importante perceber para a vida cristã a estreita e inseparável ligação que o Evangelho faz entre esses elementos: o serviço, caridade fraterna, a paixão do Senhor e a celebração eucarística.
Esse momento de silêncio, também de ação de graças entre os participantes dessa celebração no altar da cátedra. Recordamos Santa Missa da Ceia do Senhor, presidida pelo cardeal Mauro Gambetti. Recordamos também, neste momento, a troca de saudações de Páscoa entre o Papa Francisco e o rabino-chefe da comunidade judaica de Roma, Ricardo Di Segni. O Papa enviou os votos cordiais e fraternos então, ao rabino-chefe de Roma. Por sua vez, retribuiu as saudações com um pensamento especial pela saúde do pontífice. Com a aproximação da festa do Pessach, do ano judaico de 5.785, escreve Francisco, desejo estender os mais cordiais e fraternos votos ao Senhor e à querida comunidade judaica de Roma. Essa festa recorda que o Todo-Poderoso libertou seu amado povo da escravidão e o conduziu à terra prometida. Que o Deus eterno e misericordioso também esteja com vocês hoje e acompanhe sua comunidade com a abundância de suas bênçãos e, em sua infinita bondade, os proteja sempre. Peço que continuem a rezar por mim, assim como lhes asseguro minhas orações por vocês. Que o Altíssimo nos permita crescer cada vez mais em amizade. Chag Sameach. Em resposta, o rabino-chefe de Roma agradeceu ao Papa Francisco, expressando também seus melhores votos para sua recuperação. Por ocasião de nossas festividades de Páscoa, escreveu Ricardo Di Segni, desejo retribuir os fervorosos votos com um pensamento especial pela sua saúde e que ela melhore sempre. Que o Senhor abençoe nossas comunidades e fortaleça nossa amizade no período difícil que estamos atravessando. Agora a oração depois da comunhão. Preghiamo. Padre onnipotente che nella vita terrena ci nutri alla cena del... Ó Deus Todo-Poderoso, assim como hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados no banquete do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Nessa celebração nós não temos a bênção final, temos agora a transladação do Santíssimo Sacramento, que será levado em procissão até a capela do Santíssimo. Agora todos se ajoelham do altar. E o canto, então, para a reposição do Santíssimo. Cardeal Mauro Gambetti, que preside a celebração, de pé, depõe e abençoa o incenso no turíbulo.
insieme. E agora, ajoelhado, incensa 3 vezes o Santíssimo Sacramento. Lhe é colocado o véu humeral de cor branca. O cardeal levanta-se. Toma o cibório e o cobre com as extremidades do véu. Enquanto a procissão dirige-se pelo corredor central do altar da cátedra até a Capela do Santíssimo. Ela fica à direita da Basílica de São Pedro, justamente ao lado do túmulo de São João Paulo II. Forma-se então a procissão da transladação no Santíssimo Sacramento, com velas, incenso. Sempre recordando que nesta quinta-feira Jesus estava à mesa com os seus discípulos celebrando a festa da Páscoa. Passagem do Evangelho, que foi proclamada durante a celebração, contém uma frase que é justamente o centro daquilo que Jesus fez por todos nós. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Jesus nos amou, Jesus nos ama. Sem limites, sempre, até o final. O amor de Jesus por nós não tem limites. Sempre mais, cada vez maior. Nunca se cansa de amar ninguém. Ama a todos nós, ao ponto de dar a sua vida por nós. Segue então a procissão com o cardeal Gambetta com cibório em suas mãos, coberto também com as extremidades do véu humeral.
Jesus passando em procissão no meio do seu povo dentro da Basílica de São Pedro. Acompanhemos também o Senhor, acompanhemos essa procissão em espírito também de adoração. Jesus, que estás conosco todos os dias, até o fim do mundo. Estás conosco, onipotência divina, com nossa fragilidade. Estás conosco, amor infinito, que nos acompanhas em todos os nossos passos. Estás conosco, proteção soberana e garantia do êxito nas tentações. Estás conosco, energia que sustenta nossa generosidade vacilante. Estás conosco em nossas dificuldades e provações. Estás conosco em nossas decepções e ansiedades para nos devolver a coragem. Estás conosco nas tristezas para nos comunicar o entusiasmo da tua alegria. Estás conosco na solidão como companheiro que nunca falha. Estás conosco para nos conduzir ao Pai pelo caminho da sabedoria e da eternidade. Agora então o cardeal que está com o Santíssimo ao final da procissão está prestes a entrar na capela do Santíssimo Sacramento, na Basílica de São Pedro, onde ficará para a adoração até às 22 horas, horário italiano. Quando as imagens nos trazidas pelo Vatican Media agora destacam a pomba representando o Espírito Santo no vitral no fundo da Basílica, junto ao altar da Cátedra. Recordamos que nesse dia santo, nas igrejas catedrais, pela manhã, foi celebrada a Missa do Crisma, ou a Missa Crismal, que é o prelúdio do Tríduo Pascal, o qual se inicia propriamente com a Missa Vespertina da Ceia do Senhor. Na missa dessa manhã, na Missa do Crisma, foi abençoado o óleo dos catecúmenos e dos enfermos e consagrado o Santo Crisma. Razão pela qual também é chamada de Missa dos Santos Óleos. Foram renovadas também as promessas sacerdotais pronunciadas no dia da ordenação, sendo por isso mesmo também chamada de Missa da Unidade, que expressou assim a comunhão diocesana
em torno do mistério pascal de Cristo, constituindo um momento forte da comunhão eclesial, da participação intensa das comunidades, da valorização dos sacramentos da vida da Igreja. Agora, na parte da tarde, então, a missa em Tiana Domini, essa missa vespertina, a celebração vespertina que dá início, então, ao Tríduo Pascal. Recordamos que amanhã, sexta-feira, Paixão do Senhor, às 17 horas, horário italiano, 12 horas, horário de Brasília, 13 horas, horário de Portugal. Nessa mesma Basílica de São Pedro, então, a celebração da Paixão do Senhor, que será presidida pelo cardeal Cláudio Gugerotti, que é o prefeito do dicastério para as igrejas orientais. Ele que presidirá como delegado do Santo Padre. Papa Francisco, ainda devido ao seu estado de saúde, não está podendo presidir esse ano, então, as celebrações da Semana Santa. Mas tivemos a sua presença, a sua chegada de surpresa no domingo de Ramos, na celebração na Praça São Pedro. Recordamos mais uma vez que na tarde de hoje o Papa Francisco saiu do Vaticano e foi até a prisão Regina Coeli em Roma, onde se encontrou então com cerca de 70 detentos internos de diversas nacionalidades, os presos esses então que participam regularmente das atividades catequese organizadas pelo capelão do Instituto. O Papa Francisco, como recordamos, criou essa tradição de sempre celebrar a missa da Ceia do Senhor em uma prisão, ou em Roma, ou nas proximidades de Roma, sempre com o rito do lava-pés, como ele mesmo diz, repetindo, então, o gesto de Jesus. E assim nos encaminhamos para o final dessa celebração, recordando então que o Santíssimo Sacramento ficará exposto para adoração até às 22 horas na Capela do Santíssimo da Basílica de São Pedro. Nós agradecemos a todas as emissoras de rádio e televisão que nos retransmitiram, recordando então a transmissão amanhã na Sexta-feira Santa. A todos um santo e abençoado Tríduo Pascal. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Jackson Erpin, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.